Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente, em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus estamos de volta trazendo conhecimento, e este conhecimento através da leitura e meditação da palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Queridos, o tema desta semana é as consequências do afastamento de Deus. Esse é o último vídeo desta série e eu espero que vocês meditem em tudo o que foi exposto nesses vídeos ao longo dessa semana. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que hoje está em Daniel. O capítulo, querido, ainda é o de número 5, mas hoje nós vamos ler do versículo 25 até o versículo de número 31. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele, que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema desse vídeo é o trágico fim de um banquete e de um rei. Falamos tanto em algo que foi escrito, mas não chegamos a mencionar o que foi. Seguimos o curso natural do texto, que procura dizer a razão do acontecido, para a partir daí mostrar o acontecido propriamente dito. Pois é a escritura que foi traçada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, conforme nós lemos no versículo 25. Isso significa: Deus contou aquele reino, ou seja, viu que os dias do rei já tinham se acabado, havia chegado ao fim. Ele já tinha cumprido os seus dias de maldade, os seus dias de pecado. Aqui se mostra que Deus tem controle absoluto sobre a vida de todos, queridos, inclusive dos ímpios. É a aplicação da verdade do versículo 23, que diz assim: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Queridos, a vida do rei está nas mãos de Deus e é hora de acerto de conta. Contou Deus o teu reino, é o que diz as Escrituras Sagradas, e finaliza dizendo: acabou. E a sentença de morte do reinado. Tekel mostra que o Deus justo, quando pesou a vida de Belsassar, ele foi como que colocado em uma balança e não a conseguiu equilibrar, porque toda a sua vida estava destituída dos valores eternos do Deus eterno. Ele não construiu sua vida de tal forma a considerar o Deus do céu como o seu supremo valor. Agora, todos os seus feitos não conseguem equilibrar a balança justa de um Deus justo, porque a sua própria vida, queridos, não contou com a presença de Deus. Ufarsim
quer dizer divisão, quer dizer entrega. Significa que o reino passa a ser dos medos e persas. O novo império que se ergue no panorama da história e que será dirigido também por Deus, da mesma forma que foi o Império Babilônico. Nenhum império, queridos, escapa ao controle de Deus, do Deus eterno. É o cumprimento do sonho da estátua que falava do peito e dos braços de prata. Vocês lembram? Que nós lemos isso lá no capítulo 2, desde o versículo 32 ao 39. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o medo, recebeu o reino, conforme nós lemos nos versículos 30 e versículo 31. Com essas palavras, Daniel faz um resumo dos acontecimentos que se seguiram e que veremos nos próximos estudos, nas próximas semanas, obviamente, se for essa a vontade do Senhor. Querido, quais lições podemos tirar de tudo isso que nós vimos, desses acontecimentos? Primeiro, devemos seguir o exemplo de Daniel em se manter firme e constante na fé ao longo dos anos. Muitas coisas aconteceram, mas Daniel manteve-se leal a Deus. Ele pôde, queridos, com o mesmo vigor do início, dizer ao rei as verdades que ele precisava ouvir e teve a mesma firmeza de não se contaminar com as festas que atraíam a ira de Deus. O segredo de Daniel era a comunhão com Deus. Segundo, aprendemos nessa lição que Deus julga na justa medida cada uma das ações do homem. Belsazzar foi colocado na balança e achado em falta. Deus não o condenou sem causa. É isso que você precisa entender. Deus fez com que ele soubesse por que ele estava sendo condenado. Os homens precisam aprender, amados, que nada escapa ao juízo de Deus. A balança está preparadíssima para pesar tanto os fracos como os fortes, os poderosos. Ninguém, absolutamente ninguém, escapará do juízo. Mas devemos anunciar que há algo que pode ser feito para equilibrar a balança, que é aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Salvador pessoal. Se alguém que pode fazer com que o homem tenha as suas faltas abonadas diante de nosso Deus, esse é Jesus. O seu sangue derramado na cruz faz com que tenhamos paz com Deus. Seguindo a orientação de Deus, através da postura de Daniel, nós aprendemos muitas coisas, queridos. Mas uma coisa dessa série que nós temos que aprender e levar para toda a nossa vida, ou por toda a nossa vida, é que Deus está de olho em tudo que nós estamos fazendo. O que Deus fez com Belsazzar, ele interrompeu o seu reinado naquele justo momento, naquele momento fatídico, porque ele estava misturando as coisas santas com as coisas profanas. Ele estava comparando as coisas sagradas e tratando-as como fosse coisa comum, e nós não devemos cometer este erro. Então é importante que você tenha esse discernimento e que Deus não tolera. E nós não podemos brincar com Deus. A própria palavra nos ensina que de Deus não se zomba. De Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, aquilo o homem vai colher. É a lei da semeadura, é a lei da colheita. Então,
Ao semearmos, devemos prestar o máximo de atenção, porque a colheita ela é certa. Ao seu tempo ela virá sobre as nossas vidas. Então, assim como Daniel, vamos manter firme a nossa postura diante desse mundo corrompido e vamos aprender pelo mau exemplo de Belsazar que com Deus não se brinca e nem com as coisas de Deus se deve brincar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos veremos nos próximos vídeos, nas próximas semanas, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Deus te abençoe em nome de Jesus.